Olá, amores! Vamos para mais uma dica semanal do nosso canal Viajando na História. Há exatos 215 anos, no dia 21 de outubro de 1805, morria em pleno combate na famosa Batalha Naval de Trafalgar o almirante inglês Horatio Nelson, o grande estrategista que comandava a Marinha da Inglaterra contra a frota francesa. Mesmo com a morte do almirante Nelson, os ingleses saíram vitoriosos nesta batalha, impondo uma derrota humilhante a Napoleão Bonaparte e, desta forma, atrapalhando os planos de expansão do imperador francês. Para entender o que foi essa Batalha de Trafalgar, temos que fazer uma breve análise do contexto histórico da época. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, coroado como imperador dos franceses em 1804, colocava em prática os seus planos de expansão territorial, avançando sobre os países europeus com o objetivo claro de transformar a França em um grande império na Europa. Muitos países foram sendo invadidos e anexados ao território francês, inclusive com as destituições das suas respectivas realezas, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha, cujo rei Fernando VII foi substituído pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte. Só que a Inglaterra era a pedra no sapato de Napoleão, pois, por ser uma ilha, os ingleses possuíam uma tradicional e poderosa frota naval, o que impedia a invasão do país. Napoleão Bonaparte, apesar de possuir um temido e poderoso exército, não tinha uma marinha que fosse páreo para a marinha britânica. A conquista da Inglaterra era fundamental para os planos de Napoleão Bonaparte, e por isso ele lançou a sua frota nessa tentativa de conquista pelo mar. O almirante Nelson, que já tinha uma carreira consolidada na marinha inglesa, assumiu o comando da frota do Mediterrâneo a bordo do navio HMS Victory, com o objetivo de impedir o avanço francês no Canal da Mancha. Em 3 de setembro de 1805, após 2 meses de recuperação de um problema de saúde, Nelson foi convocado para lutar contra as tropas francesas e espanholas, que tinham se aliado e se refugiado no porto de Cádiz, no sul da Espanha. Ele parte então para o combate, ignorando que esta seria a sua última batalha. Napoleão havia novamente reunido forças para invadir as Ilhas Britânicas, contando com uma frota de 33 navios. Em 19 de outubro, Nelson, a bordo do navio Victory e ao lado de 27 embarcações inglesas, enfrenta as frotas francesa e espanhola que deixaram o porto de Cádiz. Pouco antes de começar a batalha, o almirante envia uma das suas últimas mensagens codificadas à frota. A Inglaterra espera que cada homem cumpra com seu dever. Esta frase se tornou imortalizada na memória popular britânica, sendo citada, parafraseada e referenciada até os dias de hoje. No local da batalha, no Cabo de Trafalgar, localizado no sul de Cádiz, na costa atlântica espanhola, a estratégia vitoriosa de Nelson consistiu em alinhar as suas embarcações em várias colunas, a fim de que, a cada lado de um navio francês, passassem 2 navios ingleses. Depois de destruir o navio francês Bucentaure, o Victory defrontou-se com o navio Redoutable, que contra-atacou, causando a morte de um dos marinheiros mais conceituados da história. Uma bala de mosquete, disparada por um atirador na gávea do Redoutable, alcançou o almirante, atravessando um pulmão e se alojando finalmente numa vértebra. Nelson caiu sobre o piso da ponte de comando e, ao ser transportado para a cabine, disse: "Finalmente acabaram comigo." No entanto, para evitar que a tripulação se desmotivasse, o rosto de Nelson foi coberto com um pano, encobrindo seu sofrimento. A batalha se prolongou por mais 3 horas. O almirante Nelson morreu, sabendo que tinha alcançado a sua maior vitória. As suas últimas palavras foram: "Graças a Deus, cumpri com meu dever." Após o pronunciamento, perdeu a consciência e foi declarado morto às 16h30 do dia 21 de outubro de 1805. O Victory seguiu rumo a Gibraltar, carregando o corpo de Nelson, que se mantinha conservado num barril de conhaque, cânfora e mirra. Quando o navio Victory finalmente chegou em Gibraltar, o corpo foi transferido para um caixão de chumbo
e linho. O cadáver foi então enviado para Londres e foi enterrado com todas as honrarias na cripta da Catedral de St. Paul, na capital inglesa. Horácio Nelson foi para a Marinha o que o general Wellington foi para o exército inglês. Trafalgar foi no mar o que Waterloo foi em terra, a derrota de um inimigo comum, Napoleão Bonaparte. Em Trafalgar, os ingleses perderam quase 1.700 homens, mas o plano audacioso de Nelson, que acabou por lhe dar a vitória, mas também a morte, custou à frota combinada franco-espanhola mais de 5.800 homens e 20.000 prisioneiros, sem contar com a destruição total da armada com que Napoleão almejava invadir a Inglaterra. O almirante Nelson não sobreviveu para conhecer a extensão de sua grande vitória, que representou a ruptura total do enfrentamento clássico de marinhas beligerantes, em que as duas forças antagônicas navegavam e combatiam em rumos paralelos. As guerras napoleônicas ainda iriam durar 10 anos, mas não no mar. Com a grande armada de Napoleão derrotada na costa espanhola, só restaram ao imperador francês as vitórias em terra, até que uma Trafalgar terrestre ocorresse, em junho de 1815, com a Batalha de Waterloo, na Bélgica, comandada pelo outro herói britânico, o general Wellington, que derrotou definitivamente Napoleão Bonaparte. Nelson ficou conhecido pela sua capacidade de inspirar e motivar os seus homens, o famoso toque de Nelson. A sua forma inovadora de conceber estratégias e táticas não convencionais resultou em várias vitórias decisivas. Porém, alguns aspectos do seu comportamento pessoal foram considerados controversos, ainda em vida e depois da sua morte. Nelson teve um caso amoroso com Emma, conhecida como Lady Hamilton, esposa de Sir William Hamilton, enquanto ambos eram casados, que durou até a sua morte, e do qual resultou uma filha chamada Horácio. Lady Hamilton, uma bela e temperamental jovem de 33 anos, mais nova que o marido, teve grande influência nas ações de Nelson. A última carta do almirante foi dedicada ao seu grande amor. Escrita 2 dias antes da Batalha de Trafalgar, foi encontrada sobre sua mesa no Victory, aberta e não assinada. A pedido de Nelson, seu cabelo cortado foi enviado à amada. Além disso, as suas ações durante a campanha de Nápoles foram acusadas de brutalidade excessiva. Nelson poderia, por vezes, ser vaidoso, inseguro e ansioso por ser reconhecido, mas também era zeloso, atencioso e patriota, bem como corajoso. Seria ferido em combate por diversas vezes, perdendo um braço e um olho. A sua morte em Trafalgar garantiu-lhe ficar reconhecido para sempre como uma das grandes personalidades da Inglaterra. Em sua honra, foram erigidos vários monumentos, destacando-se a famosa Coluna de Nelson, na Trafalgar Square, em Londres, cuja construção teve início em 1835 e foi concluída em 1843. Já em relação ao navio do almirante Nelson, o HMS Victory, vale ressaltar que ele ainda existe e é o navio de guerra mais antigo ainda em serviço, pois foi construído ainda no século XVIII. É considerado um dos maiores símbolos do poderio do Império Britânico e também da batalha que expulsou Napoleão dos mares. Ele se encontra ancorado hoje na doca número 2 do porto da cidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra, e está aberto à visitação pública. E aí, amores, gostaram da nossa dica de hoje? Não esqueçam de acompanhar o nosso canal Viajando na História, ok? Aguardo vocês. Beijos. But I don't need no friend as long as I gaze on Waterloo sunset. I am in paradise. Every day I look at the world from my window. But chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset time. Waterloo sunset time. Terry meets you
Waterloo Station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window, but chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground.